Olá pessoal, eu sou o professor Álvaro Guimarães de Oliveira e quero falar um pouco a respeito da política monetária de juros altos. Como quem me conhece, que me acompanha, vê que há muito tempo eu venho falando que a política de juros altos não afeta a inflação. E ela é errada. Quem afeta a inflação é a política fiscal. Uma política fiscal é adequada para eliminar, domar a inflação. Mas a política monetária não pode, não tem condições, porque eu não posso. Como é que a política monetária está se fazendo para combater a inflação? Chega-se à conclusão que a demanda agregada é maior que a oferta. Se a demanda agregada é maior que a oferta, vamos tirar dinheiro da demanda agregada para reduzir a demanda agregada e domar a inflação. Mas como é que o governo, o Banco Central, pode tirar dinheiro do mercado da demanda agregada? Só tem uma maneira: vendendo títulos. Ao vender títulos, ou seja, moeda remunerada, que são títulos com liquidez imediata, tanto quanto uma moeda, ele oferece títulos no mercado. Ao oferecer títulos no mercado, os investidores vão comprar os títulos. E como os investidores pagam os títulos? Com as moedas remuneradas que ele já tem. Então, na realidade, ele está tirando uma água e botando mais água. Por que mais água? Porque, além disso, ele está pagando juros. Eu tiro 500 mil do mercado, com 500 mil de título, e ainda pago os juros. Ora, então eu estou aumentando a demanda agregada. Então não há possibilidade de se combater a inflação através de juros altos. Isso é que esse pessoal fala o tempo todo, que a política de juros altos para combater a inflação é adequada. Não é. Está errado. A política de juros altos, ela afeta o crescimento da economia, afeta o crescimento das empresas, afeta toda a economia, porque desemprega, as empresas vendem menos, lucram menos, têm prejuízo, e o país começa a crescer pifiamente ou entra em recessão. É isso que acontece. Quer ver o exemplo maior? Está nos Estados Unidos agora. Olha o IBH e vê o que está acontecendo nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm uma taxa de juros, que é 5,5, mais ou menos, 5,25 a 5,5, que é a maior taxa de juros nos últimos 20 anos. E, no entanto, a inflação não cai. E por que a inflação não cai? Porque a economia continua crescendo. Ou seja, como eu dizia há pouco, a inflação só será dominada quando haver uma redução do crescimento da economia e talvez até uma recessão. Aí a prova inconteste agora, nesse exato momento, que a política de juros altos não afeta a inflação. Os Estados Unidos não vão poder baixar a taxa de juros agora, por quê? Porque a economia americana está subindo. Se a economia americana está subindo, a inflação sobe também. Então não é os juros altos que controlam a inflação. Quem controla a inflação é o crescimento da economia. Claro, para você diminuir o crescimento da economia, uma das maneiras é através dos juros altos. Então, quando eu digo que juros altos não alteram a inflação, estou falando a verdade. Agora, quando alguém me diz que isso acontece, não é verdade. Por quê? Porque os juros altos, ele vai alterar as condições necessárias para que haja uma diminuição do crescimento da economia, e aí então a diminuição da inflação e será controlada ou domada momentaneamente. Porque com a política de juros altos, inclusive, tem duas coisas aí muito ruins a respeito de juros altos. Com a política de juros altos, nunca você vai ter uma condição de ter uma economia com crescimento sustentável. Olha o que acontece no Brasil. Tem quantos anos que o Brasil não cresce? 50 anos que o Brasil não cresce.
crescimento pífio, recessão, mas não cresce mesmo, de verdade não cresce o Brasil. Por quê? Porque sempre está combatendo a inflação com juros altos. E qual é o outro grande problema que tem na política de juros altos? É você deixar a condução da política monetária seguindo a política monetária do país que tem a moeda mais forte, que é os Estados Unidos. Ora, agora o que está acontecendo? Por que o senhor Roberto Campos não baixa a taxa de juros, que está em 11,75? E a inflação está em 4,75. Por que 11,75 para 4,75? Uma diferença brutal. E por que ele não desce? Ele teria vontade de descer, mas tem um gatilho lá, esperando por ele nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não baixou a taxa de juros, manteve. E provavelmente poderá ter até que aumentar novamente a taxa de juros antes de descer novamente. Ou seja, o senhor Roberto Campos fica com a sua política atrelada à política americana. De uma certa maneira, ele não tem a liberdade total de mexer na taxa de juros dele, porque agora mesmo ele está preso por essa condição. Os Estados Unidos não sabem nem se vai aumentar ou não. Então, por isso, você já pensou? Se os Estados Unidos aumentam a taxa de juros lá, ele vai fazer o quê? Vai baixar aqui? Não vai baixar mesmo. Ok? Um abraço e até a próxima. Obrigado.